Tá, e gente, será que esse estudo desmente a ideia que muita gente tem aí de que existe uma verdadeira indústria de multas aqui na cidade? Quem responde pra gente é o Paulo Bacalchuk. Ele é professor de engenharia de tráfego do Mackenzie. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, prazer é meu. O que você achou aí da reportagem? Você estava bem atento ao que o Gustavo Minari estava mostrando. Sua avaliação para esse levantamento da CT? Pois é, eu tenho que analisar melhor o estudo para saber o fator de expansão desse estudo. Foram apenas 20 cruzamentos, né? E quando você expande para toda São Paulo, esse número fica realmente grande, né? O que eu queria comentar sobre isso é que é o seguinte, o objetivo da infração das multas tem caráter educativo, ou seja, educar os motoristas a não cometerem determinadas infrações ou nenhuma infração de trânsito, né? O que é necessário é realmente um critério estabelecido para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, um motorista sai de casa e comete um monte de infração, ele recebe uma multa porque ele esqueceu de dar a seta. Então isso cria uma revolta do motorista, né? Porque, poxa, eu fui multado porque esqueci de dar a seta. Então, tem que ter um critério claro, o pessoal, os fiscais, né, da CIT, enfim, aqui em São Paulo, devem aplicar as multas com um critério bem estabelecido, né? Talvez em cima de infrações que realmente tenham uma repercussão maior do que, por exemplo... Por exemplo, vamos dizer assim, o número de atropelamentos por ônibus, né, subiu muito em São Paulo. Não é comum ver o motorista de ônibus sendo multado por um marronzinho, por exemplo. Existem os radares, né? Esse seria, por exemplo, uma área que deveria ser tratada, né, com medidas educacionais, né? Então, isso é um lado da equação. O outro lado da equação, existem muitos casos, né, quando a pessoa estoura os pontos, né? E ele quer fazer a coisa certa de realmente agendar pelo AgendaNet uma entrevista, não uma entrevista, mas agendar uma reunião, enfim, para resolver. Você volta lá no Aí Detran. Aí vem o despachante e resolve tudo. Resolve tudo, ele te liga, ou seja, tem acesso pagando você resolve tudo. Correto, pagando você resolve mas tudo. Mas existe indústria ou não existe indústria de multa? Eu não sei se existe indústria ou se não existe indústria. O que existe é uma falta de critério, na minha opinião, para aplicação de multas. Quando as infrações mais graves passam desapercebidas e coisas pequenas, né, são pegas. A gente falou até a reportagem do Gustavo Minari mostrou a situação das pessoas que entram nos bancos de trás dos automóveis e não colocam cinto. A cidade toda, o país todo está vivendo aí essa tristeza da morte do cantor, do Cristiano Araújo, né? Se eles estivessem com cinto atrás, a história poderia ter sido realmente outra? Olha, com certeza a namorada dele não teria sido arremessada para fora do carro se ela tivesse com cinto de segurança e talvez tenha sobrevivido, já que a estrutura do carro talvez teria absorvido o impacto. É difícil comentar sem ter os dados técnicos do acidente, né? Mas não tenha dúvidas que o uso de cinto de segurança, mesmo no banco de trás, é uma obrigação dos motoristas, certo? Está no Código de Trânsito brasileiro e não tenha dúvidas que é indispensável. Então, um caso como esse de comoção nacional pode ajudar a educar as pessoas? Pode. Tem que ser usado como um exemplo para as outras pessoas, para que se usem um cinto de segurança no banco traseiro e no banco da frente do carro, principalmente. Bom, para a gente fechar, o Paulo disponibilizou para a gente, vamos colocar na tela aí, tem um site de informações, é do Mackenzie esse site? Não. Sinal de Trânsito, tudo junto, né? É isso? Sinaldetrânsito.com.br. É um site que várias pessoas técnicas da nossa área contribuem em diversos temas. Tirando dúvidas e assuntos relacionados à engenharia de tráfego. Legal, Paulo, obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.